Hoje nós falaremos sobre a disfagia no idoso. E então vai ser um bate-papo bem gostoso, acho que de interesse para muitos, né? Então, aqui a Lu acabou de entrar, deixa eu chamá-la, convidá-la. E estou aguardando ela aceitar o nosso convite. Então vai ser uma tarde muito gostosa. Eu agradeço a todos que estão entrando e nos prestigiando. Ela está ainda aguardando. Olá, tudo bem, Lu? Olá, tudo bem com Como vocês? vai? Tudo bem? Nossa, muito obrigada por você estar aqui. Ai, que alegria poder conversar com você hoje. Muito gostoso, viu? Vamos dar assim, boa tarde a todos que estão entrando. Tem bastante gente já se conectando aqui para participar da nossa live. Então, é uma alegria muito grande, Lu, estar aqui com você hoje. Eu vou apresentá-la para as pessoas que estão entrando, né? E hoje nós, como eu comentei antes de você entrar, nós vamos falar sobre a disfagia no idoso, né? Um tema super importante que não só para os fonoaudiólogos, mas também para as pessoas, o público em geral, né? Nós podemos ter alguém em casa que esteja passando por uma dificuldade, enfim. Então, hoje nós vamos conversar bastante sobre isso, tá? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Rosana Cristina Boni, fonoaudióloga do Cefac, professora também dos cursos, de alguns cursos do Cefac. E hoje é uma alegria muito grande receber a doutora Luciana Zanato, que ela é mestre e doutora em ciências pela Unifesp. Ela é especialista em gerontologia, entre outras, tem muitas coisas. Ela é professora de faculdade, né, cursos da fonoaudiologia. Ela também ela é especialista em voz, porque ela fez o SEV. Então, assim, ela tem muitas especialidades, muitas titulações. Eu fiz resumido só para vocês conhecerem um pouquinho dessa pessoa maravilhosa que vai, então, conversar com a gente hoje, tá? Muito obrigada, Lu, por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos, boa tarde, Rô querida. Eu estou muito feliz, quero agradecer o convite feito pela doutora Rosana, mas eu vou chamá-la de Rô, porque é assim que a gente se trata, é uma amiga querida, quero agradecer a oportunidade também do Cefac de abrir, né, essa oportunidade para que a gente possa conversar, que essa tarde seja quase um chá da tarde, assim, que a gente possa conversar juntos sobre as questões, né, do envelhecimento e especificamente a respeito da disfagia no envelhecimento. Eu estou muito feliz, é uma honra estar com a Rô aqui e eu espero que vocês gostem. E eu acho que a gente pode interagir, né, com o público, e aí eu acho que vale a pena, de repente, depois, à medida que forem surgindo alguns comentários, a gente vai tentando, né, Rô, na medida do possível, atender a todos. Eu E estou aqui, de portas tá abertas para a ótimo. gente conversar. Obrigada, Lu. Nossa, nós que agradecemos, né? Esqueci de comentar, mas vou falar a Lu também, mas a Lu, ela é professora também dos nossos cursos do Cefac, né? Ela também ministra aula lá. E como todos os convidados que passaram por essas lives, sempre são pessoas, né, que ou trabalham na clínica ou fazem as duas coisas, clínica e também ministram aula nos cursos do Cefac. E a Lu, ela ministra aula também lá, né? Então, é uma alegria grande. Lu, então, como nós falamos, né, hoje que a gente vai falar sobre o idoso, eu só vou comentar com as pessoas que estão aqui participando, vai que eu esqueça no final. A semana que vem nós vamos continuar o nosso assunto em relação ao envelhecimento. Só que a semana que vem nós vamos falar da fonoaudiologia no envelhecimento, então um aspecto mais geral,
né? Hoje nós vamos focar mais específico, mas nós vamos dar continuidade a semana que vem nesse tema, né? Que é super importante, né, Lu? E os nossos velhinhos, os nossos idosos merecem todo o nosso carinho, dedicação, cuidado, né? Merece que a gente cada vez se aprimore mais para ter uma qualidade melhor de vida, né? Dar uma qualidade melhor de vida a eles. E então eu tenho uma curiosidade. Eu gostaria de Vamos saber, lá. Lu, porque a Lu, ela trabalha, né? Ela é muito ampla a atuação dela, mas eu gostaria de saber, assim, como que você se apaixonou aí para começar, porque você é especialista em geronto. Como que você entrou nessa área aí da gerontologia? Bom, então vamos lá. A Rô disse de fato, eu sou uma pessoa apaixonada pelo envelhecimento, pelos idosos, e eu não, assim, eu estudei na Unesp e em 2004, quando eu fiz o estágio supervisionado, né? E ao longo de todo o curso, e lógico, isso há, né, bastante tempo atrás, né, quando eu entrei na faculdade, os módulos de envelhecimento eram muito diferentes do que hoje a gente enxerga o envelhecimento, né? A gente estava começando a pensar nessa questão dessa quebra do paradigma de que envelhecer e que saúde era a ausência de doenças, né? Então a gente entende hoje que tem uma relação importante com as atividades de vida diária desses idosos, enfim. E eu assisti na minha faculdade, tinha algumas palestras que eles chamavam de prata da casa. E uma das minhas veteranas tinham ido conversar com a gente a respeito de como tinha sido o desenvolvimento delas depois que elas saíram lá de Marília. E aí a Shizui, né, ela veterana, tinha prestado geronto na Unifesp. E contou um pouquinho como é que era a vida, né, dessa especialização em geronto lá na Unifesp. E aí, casando com isso, eu tive a oportunidade, por exemplo, nos estágios, de assim, quando eu fiz áudio, eu atendi vários idosos. Quando eu fiz voz, ao invés de atender um cantor, eu atendi um idoso laringectomizado, uma idosa. Então, as coisas foram levando. E aí eu prestei algumas outras especialidades, né? Prestei um aprimoramento no HC na época e prestei a especialização em geronto. E aí eu passei e não sabia ao certo que eu ia de fato ter. A gente é muito imaturo, né? Saindo da faculdade, Sim. eu falo que a vida escolhe a gente. E aí a vida me escolheu. Eu fui para geronto e aí conheci pessoas maravilhosas. E falar desse tema, disfagia do idoso, sem citar a professora doutora Teresa Bilton, né? Não tem Que não tem como. Ela abriu portas para gente, ela é uma pessoa que, além de saber muito, tem conhecimento, uma generosidade, ela abriu a possibilidade para uma geração de pessoas que estudaram geronto. E a partir daí, depois da professora Teresa, eu tive contato, né, com a professora Luciane Soares, que também é uma referência para mim, que vai estar com estar nós a falando com semana a que vem. gente na próxima semana, terça-feira, que é uma referência. E outras pessoas que são referências também para mim, que também atuam na área de disfagia no idoso, que é a professora Juliana Venites e Sim. a professora Heloísa Suzuki, que começaram essa vanguarda, vamos dizer assim, da geronto, mas principalmente a professora Teresa, que iniciou lá na Unifesp os estudos com disfagia e envelhecimento. Muito legal, Lu. Você vê que trajetória bonita, né? Todas que você citou aí são pessoas extremamente competentes, muito queridas e pessoas maravilhosas, né? Que eu também admiro muito. E então, Lu, veja, é o que nós comentamos que o que que acontece? Muitas pessoas hoje sofrem com esse problema. Né? Então, eu gostaria que você primeiro explicasse, porque tem fonoaudiólogo, mas também tem pessoas participando que não são fonoaudiólogos. Então, o que que é a disfagia?
Então, vamos lá. Vamos começar com o conceito de disfagia, né? Então, a disfagia é uma alteração que é um sintoma, né? Que é entre as várias fases da deglutição. Então, nós temos relatado, né, na teoria, de 3 ou 4 fases da deglutição. Então, fase preparatória oral e oral, faríngea e esofágica, e aí eu posso ter uma alteração nessas fases da deglutição ou entre essas fases, entre a oral e a faríngea, entre a faríngea e a esofágica, ou a combinação delas. E essa alteração, né, nesse trânsito de levar o alimento ou a saliva da cavidade da boca até o estômago, ela precisa repercutir, né, ou em alterações de nutrição e desidratação, ou alterações de infecção, por exemplo, levando a pneumonias por broncoaspiração. Então, esse é o principal conceito que a gente tem de disfagia. Então, e aí a gente tem diferentes etiologias. Então, a gente pode ter a etiologia em decorrência de uma alteração neurológica. Então, por exemplo, um acidente vascular encefálico, uma esclerose lateral amiotrófica. A gente pode ter em decorrência de alterações mecânicas, né? Então, lembrando o Júlio Verde, né? No câncer de laringe, no câncer de boca, de faringe. Ou por alterações mecânicas de, por exemplo, alterações de coluna, osteófitos, por exemplo, pode entrar numa disfagia mecânica. A gente pode ter por psicogênica, né, disfagias psicogênicas, e a gente tem as disfagias que estão relacionadas com o envelhecimento. E dentre essas que estão relacionadas com o envelhecimento, a gente também tem as neurológicas, por exemplo, pelas demências, pelas síndromes demenciais, então, na demência de Alzheimer, que é a mais comum, ou por Parkinson. Então, essas são as etiologias das disfagias. Vocês vejam, né, gente, que são inúmeras. Eu ia perguntar a causa, você já falou, né, as causas. Exatamente, são muitas as causas. Então, nós precisamos ficar atentos. Quantos dos nossos familiares, né, se não são os nossos pacientes, nós temos os familiares que passam por essas situações. Então, por isso que é muito importante ficar atento aos sinais, aos sintomas, que daqui a pouquinho a Lu também vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é importante, né, nós estarmos com esse olhar cuidadoso. Lu, então fala para mim como é o processo do envelhecimento da deglutição, né? E se existe alguma alteração fisiológica. Bom, vamos lá. Fazendo até o gancho com relação a, por exemplo, pensar para as pessoas que têm familiares idosos, primeira coisa que existem sinais e sintomas com relação à disfagia. A gente pode comentar depois um pouquinho sobre isso, mas uma delas é entender que não é normal o idoso tossir, né, pigarrear, ou o máximo que pode acontecer que é engasgar ou perder peso, né? Então isso deve ser alguns sinais, eu brinco assim, ligar a antena, assim, porque às vezes começa a parecer que é comum, né? Então a gente às vezes fala, é comum, ele demora mais para comer e ele tem uma tossinha no final da deglutição, e isso é um sinal importante. Mas voltando, à medida que a gente envelhece, né, vários dos nossos sistemas, na verdade, todos os nossos sistemas do nosso corpo vão envelhecer. E também o sistema estomatognático e também todas as estruturas que estão relacionadas com a nossa deglutição. Então, quando a gente separa fase oral, fase faríngea e fase esofágica, e a gente pensa, por exemplo, em alterações fisiológicas do envelhecimento nessas fases, a gente pode observar. Então, tem vários estudos, por exemplo, com videofluoroscopia, alguns estudos até que estudaram a histologia dos músculos com relação à deglutição ou à força desses músculos. Então, quando a gente combina tudo isso, Rô, a gente vê que existe, sim, alterações relacionadas ao envelhecimento. Então, eu vou comentar um pouquinho delas aqui. Quando a gente pensa em fase oral, então a gente vai
o que acontece na fase oral? Então a gente vai lá, mastiga o alimento, faz toda a preparação desse alimento para que aconteça o acomodamento desse bolo lá no dorso da língua para que aconteça a ejeção. Veja, então a gente mexeu inúmeras estruturas relacionadas à articulação, por exemplo, a ATM, estruturas relacionadas aos dentes e músculos. A gente tem, então, com o envelhecimento, uma alteração muscular importante. A gente tem diminuição das fibras musculares e aumento de tecido adiposo. Isso faz com que a fase oral fique mais lentificada, e isso é fisiológico. Além disso, talvez a gente enxergue num futuro não tão distante idosos que percam menos os dentes por conta da higiene oral. No entanto, a gente sabe que hoje, né, a maior parte dos nossos idosos, eles têm perdas dentárias importantes, muitas vezes eles têm perdas totais, aí acontece reabsorção dos alvéolos, a gente tem uma dificuldade de adaptação das próteses dentárias, e aí a gente tem associado, então não tenho dente, eu tenho uma mastigação ineficiente, aí eu tenho uma alteração da consistência, porque eu não consigo comer aquela carne mais grelhada, então eu tenho que comer uma carne mais cozida, então veja, e aí eu deixo de exercitar essa minha musculatura. Então isso é uma alteração fisiológica do envelhecimento e também social relacionada ao nosso país. Veja, então eu tenho aumento de tecido adiposo, eu tenho diminuição de fibras musculares, eu tenho diminuição de sensibilidade de receptores nessa fase, então eu tenho uma alteração nessa fase oral que vai levar a deixar uma fase mais lentificada, uma dificuldade maior na mastigação, uma preferência por alimentos mais cozidos, por alimentos mais umidificados, e tudo isso é fisiológico. Né? Quando a gente passa para a fase faríngea, a gente também vai encontrar uma diminuição dessa elevação laríngea por conta dessa musculatura que está diminuída. Eu tenho uma sensibilidade laríngea um pouco mais alterada, o que pode acontecer de eu encontrar resíduos, né? Mais resíduos em valéculas. Eu também tenho, vamos dizer assim, o iniciar dessa fase faríngea um pouco diminuído por conta dessa alteração de sensibilidade na faringe e na contratibilidade mesmo dessa faringe, e aí eu tenho uma diminuição também no tempo dessa fase faríngea. E a fase esofágica também. Eu tenho alterações esofágicas do envelhecimento, um presbesôfago, eu tenho alterações de motilidade, eu não tenho ainda, né? Eu espero. Mas nós... e aí, aumento de refluxo, diminuição da motilidade esofágica e o aparecimento de ondas terciárias. Então, vejam, tudo isso é fisiológico, vai acontecer. Essas alterações fisiológicas, nós chamamos hoje de presbifagia, então são as alterações relacionadas ao envelhecimento, que nós chamamos de presbifagia, e é isso. Então, assim, para você ter uma ideia, essas alterações fisiológicas, elas não vão levar exatamente aquele conceito de disfagia. Então, apesar de haver uma preferência por alguns alimentos dos idosos, né, é comum esses idosos fazerem algumas modificações por conta dessa presbifagia, por conta dessa presbifagia. No entanto, ele não vai ter alterações na segurança alimentar dele, então ele não vai fazer broncoaspiração, ele não vai ter alterações nutricionais e nem de hidratação. A gente começa a observar indivíduos com presbifagia por volta da 5ª, 6ª década de vida, e mais ou menos numa porcentagem de 30% a 40% da população. Então, olha, um número bem significativo, né, Lu?
Eu tô aí entrando É, nessa fase, tô nessa... Então vejam quantas alterações e que são fisiológicas, né? Por isso que tem que estar atento, né, Lu, com um olhar atento para ver como que isso está evoluindo. Né? O que, que pode acontecer? Eu já vou, Rose, só um minutinho, eu já vou responder. A Rose fez uma pergunta aqui pra gente, eu já vou passar, tá bom? Só um minutinho, Rose. E então, e aí, Lu, eu posso falar o que, que a Rose tá comentando aqui? Que ela acho que está pode, preocupada. pode, Ela, pode, ela tá pode. falando que ela fez a cirurgia bariátrica e ela ficou com disfagia, se é normal. O que que acontece? A gente É, sabe que em pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, a mastigação está alterada. Então, vai entrar naquilo que você comentou, né, Lu? Da é, fase preparatória. na verdade, o que eu entendo assim, que não é normal você fazer uma bariátrica e ter uma disfagia, né? Sim. É, a gente vai ter alterações na mastigação, então precisa reaprender a mastigar, usar essa musculatura. Novamente, tem uma perda de músculo muito rápido, Sim. então talvez acabe perdendo um pouco da força dessa mastigação, a força dessa musculatura. É óbvio que a gente precisa de fato avaliar, ver se tem alguma outra coisa que está acontecendo. É importante ter esse olhar, mas de uma maneira geral a gente não vê descrito, e não é muito a minha área de conhecimento, mas assim, a gente a gente entende que fazer a bariátrica não leva a uma disfagia, mas alguns fatores com relação à preparação do bolo, a mastigação e essa perda de massa muscular pode levar a algumas alterações. Vale a pena procurar o médico, um fonoaudiólogo, para, se você não for uma fonoaudióloga, né, ou então discutir a respeito disso depois com a gente. Rose, depois, se você quiser, né, a gente conversa especialmente com você, que ela está contando que ela realmente perdeu a massa É, muscular, que ela está com outros problemas de saúde, enfim. Então, acho que vale a pena qualquer coisa, depois a gente pode conversar, né, e orientar você com melhor, certeza. tá? Mas certamente, Rose, vale a pena você procurar um fonoaudiólogo, né? Não sei a sua região, mas hoje em dia os fonoaudiólogos estão fazendo atendimento online, né, por conta da. Ela falou que Da está. pandemia. Isso, ela falou que está fazendo um treinamento. Ótimo. Você precisa, né, realmente ter um acompanhamento com um fonoaudiólogo, tá bom? Para você poder tratar e resolver o seu problema, tá bem? Bom, Tá. Lu, então você estava falando, né, da presbifagia, todas as características, todas as alterações fisiológicas que nós temos, né, que isso tudo é normal por conta do envelhecimento. É importante, eu achei bem interessante você pontuar tudo isso para as pessoas entenderem, né, que isso vai acontecer. Por isso que eu falei que é uma live extremamente importante para todos nós, porque nós vamos passar por isso, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento, né, do que vai acontecer porque todos nós envelhecemos e os nossos órgãos, nossas estruturas, enfim. Então, nós precisamos realmente saber. Então, e você acha que exercícios podem ajudar a prevenir essa fase da presbifagia, essa fase, a presbifagia, que é esse envelhecimento fisiológico? A Rosana acabou de me colocar numa sinuca de bico, mas é ótimo, assim, a gente amplia os conhecimentos e a gente conversa um pouquinho. É óbvio que a deglutição, né, e o envelhecimento dessa deglutição não tem relação só não é um ato só muscular, né? É um ato complexo, neuromuscular e motor e muscular, né? E neurológico. Envolve diferentes aspectos da cognição que são importantes, estão super alinhados com a questão da deglutição. Isso é uma angústia minha. Nas minhas aulas, vários alunos me fazem, eu coloco até como uma angústia. Então, por conta dessa angústia, eu fui procurar algumas coisas na literatura, encontrei alguns artigos, alguns deles
que tem programas com relação a idosos que seriam pré-bifágicos, né? E que fazem, eles observam uma melhora, né, no desempenho desses idosos depois desse programa de exercícios que buscam melhorar a mastigação, melhorar a deglutição com programas. Tem um artigo bem interessante, japonês, não é tão recente, mas ele faz programas curtos e que esse idoso teria que repetir uma vez por dia para que ele mantivesse essa função. A gente sabe, né, que o ato de comer já a gente entende que isso faz a manutenção da deglutição. Então, eu entendo que talvez tudo que a gente possa aprimorar com relação a isso, a gente não tem a ideia de deixar entre aspas, uma língua sarada, porque uma língua sarada não quer dizer nada. Sim. A língua, né? Mas talvez melhorar essa mobilidade, essa força de ejeção, treinando junto com a língua. Lu? Deu uma travada, Lu. Oi, Oi, voltei. travou um pouquinho. Oi. Pode continuar. Você falou talvez. Talvez isso possa ajudar alguns indivíduos. Para vocês terem uma ideia, a tese da professora Juliana Benites, eu sempre cito porque eu acho que é uma tese que conta muita coisa para a gente, né? Porque essa questão, a gente não tem a queixa referida, né? E às vezes a gente nem sabe perguntar para esse paciente se ele tem algum sinal ou sintoma. Então, na tese dela, ela fez com idosos saudáveis, né, que a gente diz super saudáveis, robustos, eram esses idosos, e ela perguntava, você tem alteração de deglutição? E aí esses idosos falavam assim, não tem alteração. Então você vai fazer parte do meu doutorado. E ela fez uma série de perguntas. E aí quando a gente estratifica essas perguntas, ela falou assim, por exemplo, ela perguntou, tá, você não tem dificuldades para engolir? Aí ele falava, não. Você tem dificuldade de engolir comprimido? Para engolir comprimido eu tenho. Então mais ou menos 40% desses 93 idosos que ela avaliou tinham dificuldade de engolir comprimido. Você tem dificuldade para engolir sólido seco? Sólido seco eu tenho dificuldade. Então perceba que muitas vezes, e lógico que não é nosso papel triar, a gente tem que ensinar quem é que passa para esse paciente, quem passa primeiro com esse paciente, entender essa triagem, essa estratificação, seja melhor até para a gente entender esses indivíduos e poder direcionar melhor se ele precisa fazer um programa ou não. Sim. Eu sei que a minha resposta foi até um pouco evasiva, mas eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco a respeito disso, né? De programas e estudar, né, Rô? Se dá certo, se isso interfere na função. Eu não conheço nenhum estudo brasileiro, mas eu acredito que seja importante. Eu também acho, Lu. Nossa, perfeito sua colocação, porque pensa, né, é o que você comentou, às vezes as pessoas não têm esse cuidado, ela começa a modificar a alimentação e não percebe que está fazendo isso. Então, ela deixa de ter uma atividade, porque, ok, se ela fizesse a função adequadamente, a musculatura manteria, né, aquele tônus, etc e tal, mas ela já envelheceu, já perdeu o fio, teve um monte de alteração. Então, eu concordo que deveria ter programas, eu acho perfeito isso, assim como nós fazemos atividades para outros músculos no nosso corpo, o porquê não, né, melhorar a qualidade em relação à deglutição. Então, eu acho que isso está relacionado com a qualidade de vida, em nós melhorarmos essa condição da qualidade em relação à preparação desse alimento para ele ser deglutido. Eu acho que seria sensacional, né, se tivessem mais esses programas. Eu gosto da Lu porque ela é sensacional. Tudo ela quer buscar o porquê, tudo ela batalha, vai estudar, vai ler. Assim, a gente discute muitos casos porque ela tem um raciocínio sensacional. Então, é muito bacana isso. Eu achei... Obrigada, Ron.
Rô, Bom, então só para finalizar isso rapidinho. Então, assim, é muito comum, então, quem começa a atender idoso, né? Então, chega lá ou na casa do idoso, eu recebo poucos idosos em consultório, né? Quem trabalha com disfagia fala isso, chega e fala assim pra gente, né? Ah, eu como carne. Aí você vai lá, vê, ou a carne tá muito cozida, ou então a pessoa conta assim, eu mastigo, 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 e depois eu cuspo. Veja, porque está na nossa cultura que é normal o idoso não conseguir engolir. Que é normal ele mastigar, não dar conta e deixar lá um pedacinho, né? é, Então, veja, eu acho que a gente precisa pensar, de fato, né, em modificar essa cultura, em levar essas coisas para a mídia mesmo e mostrar que não é comum. Né? Então, vários, não foi um, nem foi dois. Ah, eu mastigo bem carne, como toda carne. Mas como que é essa carne? Ah, é bem cozida, carne moída misturada no purê. Então, é mais ou menos isso. Acho que vale a pena a gente repensar algumas coisas. sim. Oh, Então, só. não, tá ótimo, acho que é perfeito, é isso mesmo. Olha, a Rose, ela também continua comentando que Rose, eu não acho muito legal quando faz isso. Por exemplo, pegou alguns exercícios da internet, conversou, né, com a Fone e ela disse que podia, ok. Mas cuidado, Rose, porque às vezes o exercício que serviu para um pode não servir para você, né? Então, eu acho que é muito específico. Eu acho que vale a pena você seguir realmente os exercícios que a profissional que está te atendendo faça, sabe? Eu acho que seria mais adequado para você, né? E aí ela falou que ela se deu conta que foi escovar os dentes, né? Foi até o fundo da garganta e não vomitou. Então, aquele reflexo, né, do vômito, ela percebeu que ela não estava, né? Não estava Rô, percebendo. depois, se ela quiser chamar a gente no privado do Instagram, acho que a gente pode conseguir orientá-la e de repente conversar com a fono dela também. Acho que Isso. vai ser mais produtivo para você, Rose. Né, Rô? Eu acho, viu, Rose? Depois, né, você tem, é mais fácil acho que talvez no direct da Lu ou no meu, Isso. mas não do Cefac, porque no Cefac nós temos pessoas que gerenciam, né, e aí não vai estar diretamente conosco, né? As lives são feitas pelo Instagram do Cefac, mas depois tem as pessoas que gerenciam, né, o Instagram. Então, acho que teria que ser diretamente com, né, com a doutora Luciana, ou então no meu, tá bom? Que daí a gente Tá. conversa e resolve essa questão, né? Enfim, e aí, Lu, então, olha, estão perguntando se a live vai ficar gravada, vai, tá? E aí nós vamos deixar, depois que passa esse período que ela fica no IGTV, nós deixamos essa live também no YouTube, né? Ela demora um pouquinho mais, mas ela vai para o YouTube do Cefac, demora um pouquinho para subir, mas ela também fica no YouTube no meu canal. Tá bom? Então vocês podem sim olhar que depois vocês vão continuar, porque a Lu tá passando muitas informações importantes que realmente vale a pena, até mesmo quem assistiu, depois dar uma retomada em relação a isso, né, Lu? E aí, outra perguntinha. Então, a presbifagia, ela pode levar à disfagia? Então, aquele idoso, né, teve aquele processo de envelhecimento, passou por todas aquelas questões. Isso pode levar a uma disfagia? Você sabe, Rô, que tem um artigo bem interessante que é aqui do Brasil, de um grupo da Unifesp, que eles escrevem bem assim, né? A presbifagia leva à disfagia? Será que existe uma teoria do contínuo, né? É. Então, assim, e o que eles fizeram? Eles avaliaram idosos sem queixa, né? Também rígidos, que a gente chama robustos, tiveram alguns critérios e fizeram uma videoendoscopia da deglutição. E aí observaram nesses idosos, né? 39% desses idosos sem queixa autorreferida, eles tinham alterações, né, para pastoso, líquido e sólido.
Então, e desses 39, se eu não me engano, 18% tinha alteração para pastoso associado a líquido. Nossa. O que eu acredito? E assim, na verdade, a gente não tem alguma coisa que fala a presbifagia vai levar à disfagia, né? Essa teoria do contínuo. Eles propõem que talvez tenha uma teoria, então essas pessoas presbifágicas, será que se a gente observar, e aí daqui a pouco eu vou levantar uma lebre aí para vocês me ajudarem a pensar. Se esses idosos presbifágicos podem ser depois disfágicos. O que eu vejo na minha prática clínica, e aí é minha prática clínica, eu não vi artigo, é, por exemplo, um idoso que tem uma presbifagia, tem essas alterações com relação ao envelhecimento, e ele tem um evento agudo, por exemplo, uma infecção de urina. E aí, nessa infecção de urina, ele fica hipoativo, e por conta dessa hipoatividade, ele acaba, por exemplo, broncoaspirando. Ele entra em delírio, hipoativo ou hiperativo, mas mais comum hipoativo, e ele broncoaspira e volta do hospital, por exemplo, com uma sonda, né? Então, ou se esse idoso presbifágico, ele começa a perder massa muscular e funcionalidade, e aí esse idoso passa a ser sarcopênico, e ele já era presbifágico, ele pode sim ter uma disfagia. Então, eu enxergo isso, né? Que às vezes pessoas que a gente estava lá olhando, por exemplo, numa instituição de longa permanência, ígidos, que eram presbifágicos, eles podem, depois de eventos que possam acometê-los, a levarem a ter eventos disfágicos, né? E outra coisa que eu penso com relação à presbifagia é o seguinte. E aí eu sei que a Rô também estuda isso, especialista em motricidade. A gente sabe, né, que a gente tem uma perda da sensibilidade com o envelhecimento, né? A gente tem uma perda da sensibilidade de véu palatino, de faringe e tudo mais. E também tem essa perda de sensibilidade em indivíduos roncadores, né? Então, eu fico pensando aqui na minha cabeça, existem alguns artigos que falam sobre isso, né? Sobre indivíduos roncadores que perdem a sensibilidade do véu palatino, de faringe, às vezes de laringe, e tem escapes prematuros, né? E tem até presença de penetração e aspiração. Existem estudos bem interessantes sobre isso, eu conheço poucos, mas esses poucos tem desenhos interessantes. É óbvio que a gente não tem meta-análise com relação a isso, a gente sabe essa hierarquia, né, do nível de evidência. Eu não conheço meta-análise, mas eu acho que são caminhos para a gente começar a observar. Será que esse idoso presbifágico, roncador, que perde toda a sensibilidade lá com seus 50, 60 anos, será que com 80 ele vai ser aquele disfágico que eu pego, que tem um cognitivo super bom e é super difícil de manejar? E aí eu vou embutir aí a pergunta de uma que eu li, que ela, eu não lembro o nome, mas ela perguntou assim, como a gente colocar espessante em pacientes mel e não quer, né? O que eu faço? É esse paciente, sabe, que tem o cognitivo super preservado e que ele não tolera o espessante. Será que tem relação tudo isso? Não sei. A gente já sabe que existem estudos relacionando ronco com diminuição de sensibilidade e alterações de deglutição. A gente tem um longo caminho aí percorrer. Eu acho que é uma coisa que eu quero estudar muito isso. Eu acho que tem super relação. Sim. E eu acho que é uma forma de prevenção. Não sei. Acho que a gente pode abrir outros leques de possibilidades. Não sei o que você acha, Ru. Eu concordo, Lu. Eu acho que assim, por isso que eu falo, a Lu, ela faz muito raciocínio, né? E esse raciocínio dela tá perfeito, né? Se você tem um roncador, né, que tem uma alteração nessa região posterior, né, em véu, assim, a probabilidade, a gente acredita que isso seja possível, realmente, como você falou. Como que será que essa pessoa estará daqui a alguns anos?
provavelmente estará pior, né? Aí vai outra coisa que eu acho que é importante também a gente pensar. Não adianta depois esse paciente chegar lá na frente com seus 70, 80 anos já ruim. O ideal é o quê? É começar esse trabalho agora, né, Lu? E aí, uma vez eu estava numa aula com a professora Fernanda Haddad, doutora Fernanda Haddad, que é uma otorrino, falando sobre ronco, e ela falou isso, talvez a fonoaudiologia comece a pensar mais ou a atuação mais nessa prevenção do que em outras questões. Isso foi uma fala dessa otorrino e me chamou bastante atenção. A gente tem um longo caminho a percorrer para até entender o que de fato a gente precisa fazer, a gente precisa estudar, precisa se debruçar em programas pensando nisso, né? É óbvio, e eu acredito que isso deve estar na nossa prática. Quando eu comecei a estudar ronco, e é óbvio que ronco não é o assunto hoje, mas foi só uma pincelada, porque são coisas que vêm na nossa cabeça. E tem relação. Quando a gente faz a pergunta inversa, a maior parte dos. Lógico, eu sei, né, que indivíduos idosos têm maior probabilidade de roncar. Mas se você fizer a pergunta para quem trabalha com disfagia no idoso, pergunte, só por curiosidade, você ronca ou roncou por muito tempo, né? Se ainda ronca. Então, será que esses pacientes que a gente tem mais dificuldade no manejo são aqueles que também são roncadores? Sem falar de alterações neurológicas, porque a gente sempre sabe que, por exemplo, indivíduos com distúrbios de movimento, como Parkinson, têm alterações de sono, são roncadores, têm apneia e tudo mais. A gente não está falando dessa população, porque aí é um leque gigante. Sim, tá falando realmente desses que estão envelhecendo, né? E que estão apresentando esse quadro e saber se eles, por acaso, né? Como que é essa questão do sono, se eles roncaram ou roncam, como que é. Eu acho que é super interessante essa sua colocação e as pessoas, né? Os fonoaudiólogos que estão aqui assistindo, eles também vão ficar, se não estavam, agora vão começar a ficar atentos a isso, né? Bem interessante. Ô Lu, eu posso fazer aqui uma colocação? A Júlia, ela fala o seguinte, a minha avó não está mais jantando, pois antes de dormir, ela está gorfando. Isso é começo de disfagia? Como é o nome dela, Rô? É Júlia. Júlia. Olha, de Júlia, tem uma série de coisas, de informações que a gente precisa colher para a gente falar se é começo de disfagia ou não. A gente precisa fazer uma avaliação da sua avó. Mas quando a gente pensa que um idoso está gorfando mesmo sem jantar, é importante levá-la ao médico. Pode ter alterações estruturais aí desse esôfago, né? Esse refluxo tão alto a ponto de gorfar, que ela precisa, às vezes, ser medicada ou tratada, né? E pode ser uma disfagia esofágica, porque também pode acontecer disfagias esofágicas e que a fonoaudiologia, né? A gente não tem como ajudar no esôfago, propriamente dito, né? Assim, por conta do tipo de musculatura e tudo mais, mas a gente pode auxiliar em várias coisas com relação a esse processo. Então, leve ao médico, se a sua avó relate isso que está acontecendo, é importante, né? E aí depois, se medicada, se for mesmo um refluxo, esse refluxo alto, fazer uma avaliação da biomecânica da deglutição para adequar essas questões e se vai precisar de terapia ou não. Bem bacana, isso mesmo, Lu. Você estava aqui falando e eu aqui pensando nesses casos em que muitas vezes vão ao médico com essa queixa que às vezes está tossindo no final da, né, quando come, está engasgando, e alguns que não trabalham especificamente com isso, que não têm esse conhecimento desta área, muitas vezes falam que não é nada, que isso, né? E aí perde, né, a oportunidade de auxiliar esse paciente.
né? Então, é bom estar atento, observar o que está acontecendo com, né, as pessoas próximas e com os pacientes, e qualquer relato desse, procurar um profissional realmente que tenha o conhecimento dessa área, que trabalhe nessa área, né, Lu? E fazer uma avaliação com a fono para ver se já está na hora de tomar alguma atitude, alguma intervenção ou não, né? Então, eu acho que isso, o que você falou, eu acho que nós precisamos sempre, eu sempre achei isso, trabalhar com prevenção. Para mim, eu acho que é a melhor solução é a prevenção, né? Quando a gente puder Eu vou. prevenir, pode falar. Desculpa, Rô, pode falar. Não, pode falar, é isso aí. Eu também acredito nisso. Quando a gente fala que é profissional, quando a gente descreve, né, a nossa profissão, né? Ai, nós somos, e é isso que eu acredito. Nós somos profissionais da comunicação humana, né? Quando a gente descrevia seus distúrbios e a deglutição, ficava meio assim. Eu sempre. E a motricidade orofacial, como se isso não tivesse dentro da comunicação humana, né? E hoje eu enxergo muito mais do que isso, né? Então, está dentro do nosso dever de comunicadores para a humanidade, vamos dizer assim. Rô, ficou embaçado, né? Peraí, deixa eu ver se. Não, tá bom. Agora melhorou. Tá bom? Eu acho que a gente que trabalha com deglutição idosos, a gente auxilia esse idoso a se comunicar com o mundo como, às vezes, com o que sobra, que é se alimentar. Então, nas demências, por exemplo, eu me sinto uma profissional da comunicação. Esse idoso está se comunicando com o mundo por meio da alimentação. Mas mais do que isso, quando a gente fala de prevenção, é assumir o papel de disseminar para a população, ou seja, comunicar o que é normal, o que não é normal, né? Para que a população tenha acesso a essa informação, que às vezes está só lá com a gente, debaixo da nossa tese, né? Mas a população tem acesso e possa, então, precocemente procurar um trabalho. E isso faz parte de ser profissional da comunicação com uma comunicação efetiva, né, Ru? Então, assim, a comunicação, ou seja, falar quais são os sinais e sintomas, mostrar para a população que isso não é normal, ou o que é normal, o que não é normal, comunicar com os nossos pares, comunicar com os outros profissionais da equipe. Então, falar para o fisioterapeuta quais são os principais sinais e sintomas, falar para o otorrino, falar para o dentista, porque muitas vezes eles não chegam para a gente. Então, é nosso papel de comunicador, de profissional da comunicação. Não sei se vocês concordam, mas eu tenho refletido muito sobre isso. Com certeza, Lu. Bom, você sabe que a gente pensa, né? A gente tem essa linha de pensamento e eu acredito nisso também, né? Tá lá, numa das nossas atribuições é isso, é prevenir. E como que nós vamos prevenir? Fazendo isso, só com educação, com conhecimento, com a divulgação, né? Que as pessoas vão saber, conhecer e poder prevenir. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Tanto quem Concordo. trabalha com crianças, adolescentes, adultos, em qualquer fase da vida, é trabalhar com prevenção, né? Então, Concordo. acho que é isso que nós precisamos fazer, sem dúvida, né? E então, nós estávamos falando da disfagia sarcopênica, né? Não, nem comentamos, né? Você falou de sarcopenia, né? Aquela hora, eu falei, gente, será que, né, o pessoal que está ouvindo aqui, eles sabem o que é? Então, fala um pouquinho, né? Como nós falamos que tem perda, né, de massa muscular e tal, explica um pouquinho o que é essa disfagia sarcopênica, faz favor. É um termo que a gente tem usado há algum tempo, né? Com relação a disfagia associada à sarcopenia. Veja, quando eu falei lá no comecinho da live sobre as etiologias, a gente não colocou, né, aí como disfagia, é um termo recente, que eu me lembro, os primeiros estudos que eu vi com esse termo disfagia sarcopênica são do ano de 2014, mas posso estar equivocada e minha busca também pode estar meio atrapalhada. Então, se alguém conhecer antes, por favor, fale aqui. Então, é associar a sarcopenia, né,
que é essa perda da massa e a funcionalidade, né? Veja, a gente não só perdeu massa, a gente perde a função, e esse diagnóstico é um diagnóstico médico, que vai fazer essa avaliação por meio de medidas tanto antropométricas como medidas de funcionalidade, então exames de funcionalidade, e aí esse indivíduo sarcopênico pode ter uma disfagia em decorrência dessa sarcopenia. Só que veja, quando a gente fala em disfagia sarcopênica, o que a gente sabe é que nenhuma outra alteração pode estar. Então, por exemplo, eu sei que Parkinson pode levar à sarcopenia, mas essa disfagia do Parkinson não é sarcopênica, porque a gente sabe que a disfagia do Parkinson é em decorrência da alteração neurológica que ele tem. Eu sei que, por exemplo, né, um indivíduo que teve um TCE pode, porque ficou muito tempo na UTI, perdeu massa muscular, pode ser sarcopênico, mas essa não é a caracterização, é quando se exclui todas as causas, as possíveis etiologias da disfagia, e única e exclusivamente é em decorrência da perda da massa muscular e da funcionalidade. Daí a gente encontra na literatura descrevendo como disfagia sarcopênica. Não sei se eu fui clara. Sim, deu para entender muito bem. Então, e é isso, você falou que a partir de 2014, porque talvez pela dificuldade, primeiro porque não se conhecia muito bem, né? E depois pela dificuldade em fazer esse diagnóstico diferencial, né? Então, por isso que talvez, né, os trabalhos começaram mais adiante. Lu, eu vou fazer... Você sabe... Oi. Desculpa, você sabe, Rô, que assim, tem artigos de 2008 que falam de força de língua associando a sarcopenia, mas que eu me lembre, aí alguém que estude isso, comente, por favor. Mas assim, é a questão desse título, Disfagia Sarcopênica 2014, se eu não me engano. Perfeito, Lu. Mas me corrijam, por favor. Tá. Ô, Lu, eu vou fazer mais uma perguntinha, porque assim, eu fico olhando para o relógio aqui ao lado, eu fico angustiada, porque o tempo está acabando, nós temos assim 7 a 8 minutinhos, voou. Nossa! Eu vou perguntar mais uma coisa para você, para depois a gente fazer o fechamento. Então, olha, com quem, né, estudar mais, né? Se alguém quer estudar um pouquinho mais, né, sobre isso daí, sobre esse tema, o que eles devem fazer? Sobre disfagia e envelhecimento, né? O que, na verdade, então, existem alguns caminhos. Se a gente pensar que tem vários alunos, eu vi alguns alunos meus entrando, por exemplo, então, quando a gente pensa nos alunos pós-graduação, existem pós-graduações, residência, por exemplo, hoje em saúde do idoso e em gerontologia. Então, é uma possibilidade, uma residência. Existe para quem, por exemplo, já está formado, começou a atender disfagia e aí observou que tem muito idoso, então procurar pós-graduações que estão relacionadas à gerontologia ou fonoaudiologia do envelhecimento. Eu acho que esse é o caminho para tentar conhecer mais, porque veja, é um universo, né? É muita coisa. Se a gente pensar hoje, só pensar na residência, são 2 anos, né? Só de imersão, e a gente não sabe nada ainda, a gente tem muita coisa para aprender. Fala, Rô. Mesmo. Desculpa interromper, mas é que eu falei, né? Vai que depois eu não consigo, esqueço. Mas nós vamos, eu vou acabar adiantando, Lu. Eu ia contar só a semana que vem. Você vai dar um spoiler? Você vai dar um spoiler assim, na caruda, Rô? Então, porque nós vamos ter, né, a Luciana, a doutora Luciana vai ser professora também desse curso, um curso de fonoaudiologia no envelhecimento, que o Cefac, né, ele está preparando, organizando para vocês. E vocês vão ficar muito surpresos, porque tem vários temas interessantíssimos, com profissionais extremamente capacitados, como vocês que estão participando viram, como a doutora Luciana, ela é extremamente
competente, né? Eu adoro, admiro, tanto como ser humano, mas como profissional, porque a Lu, ela nos inspira todos os dias a aprender mais. Ela é uma pessoa maravilhosa. Então, é isso. Rô, Ela é demais, entendeu? Eu tenho assim um orgulho imenso de ser amiga dela e de tê-la na fonoaudiologia, porque é isso que nossa fonoaudiologia precisa, de profissionais como ela, né, que alavancam, que levam para frente. Ela não tem essa coisa de esconder, né, informações, ela passa o que ela sabe, os cursos dela são excelentes. Então, quando vocês olharem lá o nomezinho dela, aonde ela estiver, vocês vão atrás, porque pode ter certeza que fica. ali vem coisa boa. Ai, Rô, obrigada. Eu, Mas é isso, eu acho que a gente não pode parar de estudar nunca. É nosso papel como profissional da saúde. Você sabe, Rô, eu acho que a gente tá para finalizar aí, né? tá. Mas Ainda eu tem tô. 5 minutinhos, 4 minutinhos. Você sabe que eu tô lendo um livro que chama 21 lições para o século XXI. Ele não tinha ainda o Covid relatado, que já seria a 22ª lição. Eu não sei quem leu esse livro, mas é um livro assim, eu ainda não terminei, eu tô no finalzinho, mas a primeira parte me chamou muito a atenção, a respeito da inteligência artificial. E na verdade, quem é que vai sobreviver é isso, né? É quem? É o profissional que consegue fazer esse manejo da informação e esse olhar humano. Eu acho que a gente tem que estudar para a gente se aprimorar, a gente precisa de verdade ser melhor, né? Quanto mais a gente estudar, mais a gente vai engrandecer a nossa área, mais oportunidade a gente vai ter como profissional. A gente está numa fase da fonoaudiologia, eu falo isso para os meus alunos, diferente de quando eu me formei, de quando você se formou. A gente tem uma possibilidade de entrada no mercado muito maior do que antes, mas em contrapartida a gente tem que levar isso adiante, né? A gente precisa conquistar com excelência. E ter um olhar humano, né, Rô? Não adianta também eu pegar lá a biblioteca inteira e eu não conseguir transpor isso para enxergar o meu paciente como único, com uma história de vida, né? Com as suas. Com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. Eu acho que é isso, estudar o envelhecimento. A ciência e o amor juntos, né? E aí, finalizando, por que desse livro que eu citei? Porque ele me chamou muita atenção. Eu não quero ser substituída por uma máquina. A gente não quer ser substituído, né? E não vamos, Por inteligência artificial, né? Não é só ter na cabeça os artigos, mas é também ter isso na cabeça, né? É isso. É isso mesmo, Lu. Olha, nós estamos com 2 minutinhos para acabar, então, olha, eu quero agradecer imensamente a todos que participaram, a doutora Luciana por participar conosco e, assim, todas as explicações que ela deram foram de extrema importância para todos nós. Então, assim, muito obrigada, Lu, por tudo mesmo, por você estar aqui conosco e continuar conosco, né, nessa jornada aí. Então, eu só tenho a agradecer de coração a você e a todos que aqui participaram. Muito obrigada, viu, Lu? Você tem 1 minutinho para falar. Eu agradeço. Eu agradeço a presença de todos vocês, né? Nessa tarde ensolarada, a gente agora vai ver o pôr do sol juntos, né? Tá caindo o sol, que delícia. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Dúvidas surgirão, a gente vai conversando pelas redes sociais ou por intermédio da professora Rosana Boni ou por mim, enfim, a gente vai conversando. Acho que não percam a live da semana que vem, terça-feira que vem, com a professora Luciane. Com certeza, várias coisas importantes vocês vão discutir. Eu vou tentar estar presente também, não dá para perder. E eu quero agradecer a oportunidade, Rô, por tudo, agradecer ao Cefac e que a gente possa se enxergar e continuar caminhando juntos
na fonoaudiologia. Acho que é isso. Se Deus Obrigada. quiser, Lu, muito obrigada, viu? Então, eu agradeço o Cefac também pela oportunidade que ele tem nos dado de discutir essas tardes com profissionais tão capacitados, assuntos que são super importantes dentro da fonoaudiologia, né?